Olá, pessoal, todos bem? Boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou apresentar o tema da nossa live de hoje. Essa é a nossa última live do pré-lançamento do curso Além da Dislexia. Pessoal, quem está entrando agora, boa noite. Podem ir se apresentando se vocês quiserem. A gente vai falar hoje sobre um tema, um dos mais importantes, o que eu mais gosto quando se trata de dislexia, né? As adaptações curriculares. Então, como funciona o contexto dentro da escola, dentro da sala de aula, para criança com dislexia, TDAH. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, gente, se você ainda não baixou o nosso e-book gratuito, Mateus no Mundo da Dislexia, é só você entrar aí no Google, escrever o nome do livrinho, o meu nome, eu sou a doutora Marília Seno, e você vai baixar, já são mais de 9.000 downloads de 12 diferentes países. E fica aí muito legal essa dica, que é um menino, né, uma criança, o Mateus de 8 anos, que é diagnosticado com dislexia e fica muito feliz quando encontra aí uma justificativa para sua dificuldade na escola, né? Ele não entendia o que acontecia, porque apesar de todo o seu esforço, ele não conseguia aprender. Então, assim que ele recebe um diagnóstico, os problemas dele se resolvem porque ele encontra uma explicação para tanta dificuldade. A partir das adaptações curriculares providenciadas pela escola, ele consegue levar uma vida normal, sem pressão e tirar nota 10, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai falar justamente disso, né? A Lei 14.254, as adaptações curriculares, a diferença entre o AEE e o reforço escolar e a inclusão. Eu quero começar conversando um pouquinho com vocês sobre a educação especial. A gente teve lá no ano de 2008 as políticas públicas relacionadas à educação especial que definiram o público-alvo, né? Que tinha direito à sala do atendimento educacional especializado, o AE, as chamadas salas multifuncionais. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Se vocês tiverem dúvidas, pode se apresentando, pode ir colocando aí, tá bom? Eu vou responder 8 perguntas que me mandaram no Instagram hoje, mas eu prometo que todas essas aqui eu vou responder com posts depois. É só vocês acompanharem aí no meu Instagram. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, foca na Fono, tem muitas dicas sobre autismo, TDAH, síndrome de Down, dislexia, alfabetização, para você que é terapeuta, para você que é psicopedagogo, mãe, professor, corre lá, indique para os seus amigos também, ok? Então, pessoal, vou rapidamente contextualizar a dislexia, né? E a gente já vai entrar no tema de hoje, para a gente não perder tempo. Então, a dislexia, gente, ela é um transtorno específico da aprendizagem que está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento, eu tenho dentro dele, né, da classificação dele, pelo CID-11, o DSM-5, TDAH, dislexia, síndrome de Down, TEA. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento são todos esses que eu falei para vocês. Transtorno da comunicação, o TDAH não é um transtorno da aprendizagem, ok? E aí, gente, nós temos a dislexia, que é uma condição, não é uma doença, é uma condição neurobiológica. O que isso significa? Que a criança vai nascer com ela e vai ter durante toda a sua vida. A dislexia não tem cura. Por isso é tão importante o tema que a gente vai tratar hoje, porque os ajustes que a escola, que o sistema educacional deve fazer para essa criança são imprescindíveis para que ele consiga concluir emocionalmente bem, pedagogicamente avançando durante todos esses anos da educação básica, né, do ensino básico, para depois entrar no vestibular, os vestibulares, o Enem. Todos eles já fazem provas adaptadas, pessoal. Os direitos dessas crianças com dislexia e TDAH já são garantidos no momento do Enem e do vestibular. Porém, a gente vê que nos anos anteriores isso não acontece, ok? Então, uma criança que apresenta o seu laudo no momento do Enem ou no vestibular, ele já tem um maior tempo de prova, ele pode fazer a prova numa sala separada e ele tem direito a um ledor e um escriba. Claro, mediante suas necessidades. O que isso quer dizer, pessoal? Ledor é uma pessoa que vai ler para ele as questões da prova.
Porque o disléxico, ele vai, apesar dele poder decodificar, fazer a leitura, ele vai ter um desgaste muito grande no momento de fazer a relação da letra com o som, de ler. Então, isso vai causar um prejuízo na compreensão dele para aquele conteúdo. Agora, se ele tem alguém que está lendo para ele, ele consegue se concentrar para entender o que está sendo explicado. E aí fica mais fácil dele responder, ok? Então, isso já acontece no Enem e no vestibular. E quando a gente tem o escriba, o aluno com dislexia TDAH vai ditar a prova e alguém vai escrever por ele para garantir que quem for corrigir aquela prova vai compreender o que está escrito. Porque, obviamente, uma criança com dislexia vai ter trocas que são manifestações que podem persistir durante toda a sua vida, ok? Quais são as principais trocas na dislexia? PB, TD, FV, CH com J, né? Então essas são as trocas auditivas que acontecem no momento de um ditado, no momento de uma escrita espontânea, e a gente tem as trocas que acontecem por uma questão visual na hora da cópia, que são letras que são muito parecidas no momento de copiar da lousa ou da apostila. Por exemplo, o N e o M, o U com o N, o O com o A, o L com o T, ok? E a gente tem, na maioria das vezes, uma dislexia classificada como mista, onde ocorrem tantas dificuldades de dislexia visual como auditiva, né? Então, ó, a Karina tá dizendo que o filho dela tem dificuldade com sons de sílabas complexas. É isso mesmo, pessoal. Eu vou gravar vários vídeos para vocês. A gente já tá preparando um novo curso. Hoje, né, a gente tá divulgando o curso Além da Dislexia, que é um curso online de 40 horas com inscrições abertas até o dia 7 de maio, domingo. Se você ainda não conhece, clica no link da minha bio. Vale a pena dar uma olhada, divulgue na sua escola, fale com a sua secretária de educação, com o seu prefeito. As cidades têm verba para capacitar os professores e é disso que a gente vai conversar hoje. A Lei 14.254, que uma das regulamentações é justamente a capacitação do corpo docente para aprender a identificar a dislexia. Gente, apesar de não ter cura, quanto mais cedo o disléxico for identificado, for encaminhado, tiver um diagnóstico e tiver as adaptações curriculares acontecendo, melhor, obviamente, é o seu prognóstico, seu desenvolvimento, inclusive emocional, né, gente? A gente recebe ali na clínica crianças com prejuízo emocional muito grande, porque se sentem incapazes, ficam desmotivadas, muitas vezes nem a família nem a escola entendem o que está acontecendo, ok? Continuando lá sobre educação especial, quando se definiu esse público-alvo, eles classificaram como público-alvo da educação especial crianças com altas habilidades ou superdotação, né? Crianças com síndrome de Down, que é o transtorno global do desenvolvimento, né? Então, deficiência intelectual, no caso, a síndrome de Down. Então, as crianças com deficiência, altas habilidades ou transtorno global do desenvolvimento, que é o TEA, esses 3 blocos de características, né, de diagnósticos, estão como público-alvo que tem direito ao AEE. O que é o AEE? O atendimento educacional especializado, né? E o que aconteceu naquele momento? As pessoas, os gestores, os diretores, acharam que todos os demais alunos, gente, que não se encaixavam nesses diagnósticos, nesses 3 diagnósticos, deficiente, superdotado ou autista, não precisavam de nenhum ajuste. Olha só o equívoco de interpretação de uma lei, gente. Nós não sabemos se realmente houve uma confusão para compreendê-la ou se foi conveniente, né? E aí deixou-se de fazer as adaptações para esses outros públicos. Então a gente fala que ficaram ali no limbo, né? As crianças com transtornos de aprendizagem, TDAH. E aí a gente tinha aquela fala dos gestores: ah, mas ele não faz parte do público-alvo. Gente, fazer parte do público-alvo garante o AEE, o atendimento educacional especializado, que é um atendimento individualizado ou em dupla, né, no contraturno escolar, no outro horário que não é o de aula, que a gente sabe que também não acontece, acaba acontecendo no horário de aula, né, onde a criança é retirada por um professor de educação especial, cada prefeitura tem um pré-requisito para essa contratação, e essa criança vai ser assistida considerando as suas necessidades. Então, eu não posso, numa sala de AEE, reproduzir, por exemplo, para uma criança autista, o conteúdo que ela já não compreende numa sala de aula, né, pessoal? Se ela já não está entendendo quando ela está na sala de aula, ela precisa ter uma atividade adaptada ali para que eu consiga estimular as habilidades dela. Eu preciso investir naquilo que ela consegue progredir, né? E é o que eu digo, gente, não existe criança que não aprende. Existe quem não sabe ensinar.
Todo mundo aprende, todo indivíduo aprende. Nós precisamos descobrir, avaliar para encontrar caminhos de chegar até lá. E é claro que eu preciso considerar progresso para essas crianças quando eu comparo o desenvolvimento dela com ela mesma anteriormente, né? Por exemplo, se eu tenho uma criança com uma deficiência intelectual grave que fala 10 palavras, ela vai na escola e tem 10 palavras, fala 10 palavras. Passou 2 meses, o meu objetivo para aquele bimestre, o meu currículo vai ser o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, né? Eu não vou seguir português, matemática, história e geografia para essa criança. É outra questão, gente. Eu estou vendo outras habilidades. Eu estou avaliando comportamento, linguagem, socialização, interação, ok? Se essa criança chegou falando 10 palavras e o meu objetivo para trabalhar o aspecto linguagem oral fosse de aumentar 5 palavras no repertório dela e eu alcancei, ela tirou nota 10, gente, nessa habilidade. Eu alcancei o meu objetivo proposto. Vocês entenderam? Então, a partir do planejamento individual, que é o PEI, eu vou propor algumas coisas para ela e se eu conseguir, ela vai ter nota baseada na minha proposta e não comparando com o desenvolvimento do colega, entendeu? Uma pergunta, gente, já vou pegar um gancho aqui, ó. O aluno com dislexia tem direito ao professor de apoio na sala? Pessoal, as adaptações curriculares podem e devem ser feitas de uma forma que sejam suficientes para o desenvolvimento da criança com dislexia. Então, ele não precisa de um professor de apoio o tempo inteiro com ele, só com ele dentro da sala de aula, se o professor regular souber as necessidades dele, conhecer as necessidades dele e fizer os ajustes necessários. Por exemplo, se esse professor, no momento que está explicando na lousa, chegar mais perto dele, explicar para ele, perguntar se ele entendeu, se ao invés dele ter que copiar a lousa inteira, porque enquanto a criança com dislexia está copiando, ela está se esforçando tanto para não errar nenhuma letrinha, que ela não vai prestar atenção. Então, qual que é a atitude correta, gente? Quando tem séries já em ensino médio, entrega o conteúdo pronto, deixa ela tirar foto, né? Para ela estudar depois, deixa ela fazer um esquema no caderno. Ela não vai perder o tempo e a concentração dela copiando da lousa, ao invés de prestar atenção, tá? Então, chega, né, gente? Nós precisamos sair um pouco da caixinha e entender que não é igual para todo mundo. As metodologias, elas têm que ser adequadas à necessidade de cada um. Então, qual que é a importância para um disléxico de copiar uma lousa inteira perto da necessidade que eu tenho da atenção dele para aquele conteúdo, tá? Então, pessoal, esse foi um exemplo, né? E aí, o que que acontece? Outra pergunta que eu tenho aqui. O reforço é indicado para uma criança, para um aluno com dislexia? Vamos lá, então, gente. Essa pergunta eu recebo muito, com muita frequência. O que que acontece? Depende do grau da dislexia, depende do ano do aluno. Não existe receita. Muita gente fala, por que você não faz um curso de adaptação curricular? A gente pode fazer. O que tem que tomar muito cuidado é de não generalizar. Achar que eu faço um relatório padrão para um paciente que eu vou entregar igual para todo mundo. Não é assim, gente. Muito cuidado nessa hora para os terapeutas, né? É claro que existem algumas orientações que podem ser usadas para todas, ou pelo menos para a maioria das crianças com dislexia, né? Por exemplo, usar a fonte, o tipo de letra, né, que ela vai ler um texto ou uma prova, Arial, que é a letra mais fácil dela compreender. Usar um tamanho de letra maior. Eu não vou fazer uma prova numa fonte 10 para uma criança com TDAH ou dislexia, né? É muito fácil dela se perder. Até para nós é difícil, tá? Então, aumente para 14 o tamanho dessa fonte. Aumente a distância entre uma linha e outra. Eu vou fazer um post para vocês, a diferença de um texto adaptado e um texto normal, tá? Então, aumentar essa distância, porque vocês podem reparar que eles vão com o dedinho, né? Então, isso facilita, né? Faz com que eles não se percam na leitura. Gente, e diminuir o tamanho, a quantidade de informação, o tamanho desses enunciados. Por exemplo, dar um exemplo aqui, né? Uma prova de matemática, né? O que eu quero avaliar? Uma prova, um exercício. Eu quero avaliar se a criança sabe fazer o raciocínio, né? Fazer a conta que é indicada para aquela resolução e tal. Eu não preciso escrever no enunciado de uma criança com dislexia ou TDAH, num dia ensolarado, Dona Maria acordou, tinha dormido muito mal, estava com dor nas costas, mas precisava ir no mercado. Gente, eu vou resumir.
Dona Maria foi ao mercado e ponto, né? Eu não preciso ficar acrescentando informações desnecessárias. Isso só vai confundir a criança. Muitas crianças com TDAH e dislexia preferem fazer provas dissertativas. Então, eles preferem ler a questão e responder da forma como eles compreendem. Porque se eles precisarem ler 5 alternativas A, B, C, D e E, a hora que eles estiverem na segunda, elas já esqueceram a primeira, né? Então isso vai confundir a cabecinha deles, tá? Para vocês que estão chegando agora, pessoal, muito boa noite. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal, Foca na Fono, lá no YouTube. Tem muita dica, tem muitos vídeos, né? E esse livrinho aqui vocês podem baixar, é um e-book gratuito com mais de 9.000 downloads. Se você conhece alguém que tem dificuldade de aprendizagem, transtorno da aprendizagem, é muito legal porque a história de um menininho, você pode se identificar com ela e com ele e ajudar outras pessoas. Então, pessoal, essas são algumas dicas de adaptação curricular. O disléxico, geralmente, né, muitas vezes também tem descalculia. Ô, Karina, que legal que você já se inscreveu no canal. E a descalculia é um transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na matemática, gente. O que quer dizer? Eu tenho pacientes que eles chegam às vezes muito tarde, com 15, 16 anos, e se deram conta durante a minha avaliação que não conseguiam, pessoal, isso é verdade, e não foi só fazer uma conta de 3 vezes 3. Então, vocês imaginam um adolescente de 15 anos e eu perguntei para ele quanto é 3 vezes 3, ele não sabia me responder. Eu perguntei para ele quantos são 4 séculos, eles não sabiam responder. Eu dei o relógio para eles me dizerem que horas eram, eles não sabiam me responder. E eles nunca tinham percebido que tinha essa dificuldade de raciocínio lógico. Então, vocês compreendem, esses adolescentes, eles tinham, um tinha TDAH, 2 tinha dislexia já, né? Um não diagnosticado. Então, pessoal, olha o que acontecia com essa criança, né? Esse paciente, num segundo ano do ensino médio, em que ele não dominava a tabuada. Vocês imaginam a dificuldade que ele teve a vida inteira em matemática e depois em física e química, porque eles não conseguiam fazer contas que eram base, né, para os demais desafios que um problema pedia, um exercício pedia, né? Nesse caso, gente, quando há uma descalculia associada, a adaptação curricular é permitir o uso de calculadora e não tem conversa, gente. Não existe outra solução, né? Porque não é justo eu impedir um adolescente de progredir, de fazer a faculdade que ele quiser, que seja de economia, de matemática, porque ele não consegue fazer conta de vezes. Porque, gente, quando ele passar no vestibular, ainda mais se for de uma faculdade de exatas, ele vai ter uma calculadora na mão o tempo inteiro. Então, não é justo eu impedi-lo de se desenvolver na questão de desenvolver o raciocínio matemático, de estruturar um pensamento, porque ele não consegue fazer tabuada. Um desses meus pacientes, sabe o que ele fazia? Porque eu disse para ele, mas como que você passou de ano até aqui, né? Você não consegue fazer 2 vezes 4, né? Não faz sentido. Como que você faz numa prova, né? E aí, gente, eu dei para ele um exercício, uma simulação de exercício, né? Sabe como que ele fez uma conta de vezes? Uma conta simples, tipo assim, 7 vezes 56, uma coisa muito simples. Antes dele começar a prova, antes dele ler o que pedia, ele montou a tabuada inteirinha, gente, do 1 até o 10. Ele me pediu uma folha separada e ele desenvolveu a tabuada inteirinha. Eu falei, mas você fez isso na prova? Ele disse sim. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, porque aí eu tenho aqui de apoio e eu não tenho que parar no meio da prova para ficar fazendo essa conta para cada tabuada que eu precisar. Gente, na hora, sabe aqueles lápis que vem com resultado de tabuada? Eu dei para ele, né? Eu falei, você vai levar. Claro, eu fiz o relatório de avaliação, conversei com a escola. Falei, todas as vezes que você precisar de um resultado durante a prova, você vai olhar o resultado no lápis, né? E conversei com a escola, a adaptação foi muito tranquila, deu muito certo. A escola imprimia uma tabuada e grampeava junto, só na prova dele, né? Assim, ele já era um pré-adolescente, ele não se sentia diferente, né, gente? Porque nós sabemos que as adaptações curriculares nessa idade são um pouco mais complicadas. Eles não querem sair da sala para fazer a prova sozinho. É óbvio, né? É uma exposição, tá naquela fase de aceitação do grupo, né? Então, gente, todas as adaptações que eu indico no momento posterior da minha avaliação,
Eu sempre falo para o adolescente, olha, aqui são seus direitos. Você vai decidir o que você quer e o que você não quer. E o que geralmente acontece, pessoal, é que ali naquele momento eles não querem. Depois eles resolvem começar a testar. Então eu tive um paciente que resolveu fazer uma prova fora da sala, porque ele tinha ido muito mal fazendo junto com os colegas. Ele voltou na semana seguinte e falou para mim, eu nunca mais quero fazer uma prova na mesma sala que todo mundo. E olha que legal, gente, porque a partir daquele momento ele aceitou a adaptação curricular e começou a fazer a prova sozinho e ir bem. Gente, eu não consigo ir respondendo todas as perguntas, tá? Senão a gente não consegue falar, mas eu vi que alguém perguntou da consciência fonológica, né? A escola sabe da dificuldade do aluno, sabe que está em acompanhamento com o especialista, mas não fez adaptação. Gente, as adaptações curriculares são obrigação da escola, mas quem vai indicar a partir de um relatório com hipótese diagnóstica tem que ser o terapeuta, né? Porque a escola, senão, gente, todo mundo que tem dificuldade de aprendizagem, a mãe pode pedir, a escola não tem que fazer isso para todo mundo. Então, a partir de uma hipótese diagnóstica, gente, o paciente chega para mim, eu vou fazer a anamnese, vou fazer a avaliação dele. No final da minha avaliação, eu vou conversar com os pais, vou entregar um relatório com todas as indicações de adaptação curricular, especificamente para as necessidades daquele aluno, tá? Vou levantar uma hipótese diagnóstica. O que é isso? Eu não posso fechar um diagnóstico para uma criança, isso segundo o DSM-5, né? Antes de uma intervenção de 6 meses. Por quê? Gente, antes de 2014, muitas crianças saíam do médico, da fono, do psicólogo com um laudo. E em 3, 4 sessões, às vezes até em uma no posto de saúde, né? E, pessoal, às vezes o pai virava e falava assim, ele era disléxico, mas não é mais, porque agora ele melhorou. Então, na verdade, a dislexia não tem cura. Na verdade, essas crianças nunca foram disléxicas. E aí, o DSM-5 trouxe todo esse cuidado agora, que só pode ser fechado esse diagnóstico quando essa criança passar por 6 meses de intervenção com profissionais especializados, senão não adianta nada, e ainda assim não evoluir, não apresentar a evolução esperada. Então, a gente vai monitorar a evolução dele, nós terapeutas, né? E se eu ver que houve uma persistência daquelas dificuldades, daquelas trocas, daquela disfluência na leitura, eu vou fechar o diagnóstico fonoaudiológico de transtorno específico da aprendizagem, tá? Independente do diagnóstico, gente, logo após a avaliação, essa criança já precisa ter as adaptações na escola, porque ele está em investigação. E então, ele pode ser disléxico ou TDAH, né? Então, ele vai ter direito às adaptações e, obviamente, depois de 6 meses, a gente vai fechar ou não aquele laudo junto com o médico, porque é importante ter um CID, né? Do neuropediatra, do psiquiatra, tá? Porque às vezes no Enem, o Enem nem exige exatamente um CID médico, tá? Mas às vezes eles pedem, às vezes os relatórios são suficientes. Então, gente, o importante é estar com um profissional que saiba indicar essas adaptações. Eu faço muita indicação de adaptação curricular para quem já tem laudo, né? Para o Brasil inteiro, gente. Porque muitos profissionais não sabem. E por isso, pessoal, eu convido vocês a entrarem no link da minha bio. Nós estamos com inscrições abertas do curso Além da Dislexia até domingo. Então, se você é terapeuta, psicólogo, fono, psicopedagogo, professor e quer se aprofundar, se especializar no tema dislexia, vocês precisam fazer esse curso. São mais de 30 videoaulas em 12 módulos que vai te preparar para lidar com esse público, tanto no contexto clínico como no contexto escolar. Se você é professor, se você é profissional de prefeitura, gente, de Secretaria da Educação da Saúde, da educação principalmente, peçam para prefeituras. A gente tem inúmeras prefeituras. Teve uma prefeitura que comprou mais de 30 cursos, porque eles têm o Fundeb, que é um recurso destinado justamente para capacitar e para formar a equipe gestora e pedagógica da escola, tá bom? Deixa eu ver aqui então, pessoal. Para quem entrou agora, ó, vamos fazer a propaganda do e-book, é gratuito, é só para vocês conhecerem um pouquinho da história da dislexia, do Mateus no mundo da dislexia. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, Foca na Fono, pode ir lá no YouTube, aproveita e divulgue para os seus amigos. Alguém me perguntou da questão da consciência fonológica, né, gente? Então, obviamente o fonoaudiólogo é o principal profissional envolvido na dislexia, no tratamento, na identificação. O fonoaudiólogo, ele lida com linguagem, é a nossa formação. E a dislexia é uma alteração na linguagem oral que se reflete na escrita, porque a falha da consciência fonológica que causa esse prejuízo na relação letra-som. E isso
é da linguagem oral. Por isso que muitos disléxicos, o primeiro sinal é um atraso na aquisição da linguagem oral, então demorou para falar, ou uma troca persistente de letras na fala na primeira infância, até os 5 anos, tá? Então, pessoal, um dos sinais da dislexia, se o seu filho, se o seu aluno troca letras na fala, fez fono, isso não melhora, não evolui, não progride, fica atento se no momento da alfabetização não vai persistir, não vai se manifestar uma dificuldade, né? Que a gente sabe que, apesar de terem sinais anteriores à alfabetização, de que essa criança pode ser disléxica, na hora do ensino formal da leitura e da escrita é que isso se evidencia. E muitas crianças têm um prejuízo significativo e precisam ser encaminhadas o quanto antes, gente. Porque independente do diagnóstico, se a criança não está se alfabetizando, ela precisa de uma intervenção especializada. Comecei com a pergunta do reforço aquela hora e não terminei. Por quê? Porque eu falo demais, eu engato a primeira e não paro, como vocês já perceberam. O que acontece, gente? O reforço escolar vai depender do grau da dislexia, né? A gente sabe que o reforço, na grande maioria das vezes, ele vai reproduzir um conteúdo de sala regular que não está sendo assimilado como deveria pelas crianças. Para quem tem uma dificuldade de aprendizagem, a proposta é perfeita, né? O reforço deve ser isso mesmo, né? Usar estratégias diferenciadas para trabalhar o mesmo conteúdo e ver se a criança consegue se apropriar num grupo menor, num horário com menos alunos, tudo isso, né? Mas o que acontece, gente? Se eu tenho uma criança com transtorno de aprendizagem, TDAH ou dislexia, o reforço não substitui uma intervenção clínica, gente, onde ele vai estar com profissionais especializados na área da saúde ou da educação, individualmente, né? E num outro contexto que não é dentro da escola. Então, na sala, na minha sala, na clínica, eu não vou reproduzir, eu não vou dar novamente um conteúdo que está sendo visto na sala de aula. Por exemplo, um aluno aí de 3º, 4º ano que não entende a produção de texto, interpretação de texto, é isso que é trabalhado no momento da aula da sala regular, né? Só que a minha criança com dislexia não aprendeu nem a ler sílaba complexa. Então, ele não sabe nem ler, né? O que adianta ele frequentar um reforço onde vão ser trabalhadas questões relacionadas à produção da escrita, do texto, elaboração, se eles não vão se apropriar disso porque estão numa fase muito anterior. Vocês entendem? Então, é essa questão. Agora, se eu tenho um disléxico leve ou um disléxico que já fez 2, 3 anos de terapia, já recebeu alta, tem as manifestações e as trocas características da dislexia, porque vai ter a vida inteira, mas nesse momento ele vai precisar trabalhar realmente questões de estrutura, ok, pode frequentar o reforço. E é por isso que eu digo, gente, cada um é um. Olha que legal, na escola dela, da Patrícia, os alunos com dislexia e TDAH provavelmente frequentam a sala de recursos. Pessoal, apesar da lei, né, para as políticas públicas da educação especial, ser para o público com deficiência, superdotação e TEA, autismo, muitas prefeituras criam leis próprias, né, municipais, que incluem aí o atendimento, o apoio a alunos com TDAH e dislexia. De onde você é, Patrícia, mesmo? Eu não vou lembrar de cabeça, né? E aí, pessoal, é claro que não é possível fazer isso em todos os municípios, porque tem alguns que não dão conta nem das crianças que realmente são público-alvo. E outra dificuldade muito grande, gente, a dificuldade que a gente encontra para diagnosticar. Vocês já pensaram se todos os pais quiserem colocar a criança na sala de recurso porque tem uma dificuldade na aprendizagem, né? A gente sabe como isso é difícil. Pessoal, vou agora falar aqui com vocês, estou com a lei na minha frente, porque eu grifei algumas coisas que eu quero trazer aqui, né? Convido de novo vocês para se inscrever no meu canal, vou gravar lá também um videozinho sobre a lei, vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui com vocês. As outras lives estão disponíveis lá também no Foca na Fono. Temos lá assuntos sobre desenvolvimento infantil, autismo, síndrome de Down, aquisição na fala, gagueira. Então, você que é pai, mãe, professor, profissional da saúde, tio, tia, vovó, espalha para os vizinhos, ajude a divulgar, né? Que a gente quer fazer mesmo conteúdo, ir adiante e divulgar o canal, ok? Vamos lá então, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui bem... Aliás, todas são interessantes, né? Isso a gente já respondeu. O disléxico pode ser atendido em clínica só pelo psicopedagogo ou sempre vai precisar de uma fono? Gente, como eu já falei em outras lives, dislexia é da alçada e da competência do fonoaudiólogo.
Obviamente, pode ter toda uma equipe junto, o psicopedagogo de extrema importância, o psicólogo, mas da mesma forma que quando eu falo em TDAH, que é uma questão comportamental e atencional, o profissional indispensável é o psicólogo, né? E nem o fonoaudiólogo às vezes nem é necessário num caso de TDAH, a não ser que tenha alguma repercussão na aprendizagem, tá? O disléxico, obrigatoriamente, eles têm que estar na fonoaudióloga. Eu já falei isso para vocês e vou falar de novo, e isso não é nenhuma, quer dizer, é uma crítica, mas não é uma crítica, né? Porque eu recebo, gente, várias, e eu atendo aqui em Marília, eu sou a Marília de Marília, né? Eu atendo aqui crianças de toda a região, né? E muitas vezes elas chegam até mim depois de 1 ano, 2 anos em atendimentos clínicos, nos quais, pessoal, ninguém nem percebeu, ninguém sequer levantou para a família que a criança pode ter dislexia. Então, vocês imaginam o que é eu ter que falar para uma família, depois de uma avaliação, que ele ficou 1 ano em tratamento, 2 anos em tratamento, e que o que ele tem, possivelmente, a minha hipótese diagnóstica, é de um transtorno da aprendizagem, né? E as famílias falam, mas como que ninguém viu isso, né? Por quê, gente? É o que eu já falei para vocês também. Sou fonoaudióloga. Na minha graduação, eu fui formada para atender gagueira, voz, deficiência auditiva, várias coisas. Eu me aprimorei e escolhi me aprofundar em dificuldades de aprendizagem. Na minha clínica, eu atendo questões relacionadas à linguagem oral e linguagem escrita. Se um paciente me liga, se alguém me liga para marcar uma consulta e me fala que está com uma rouquidão ou que o filho está gaguejando, eu não atendo, né? Então, gente, é importante cada um entender aqui está apto, qual a sua competência. Eu não tenho a capacidade de intervir numa criança com gagueira. Eu não estudei para isso depois da minha faculdade, né? Agora, eu estudei para ser muito boa no que eu escolhi fazer. Ok? Então, hoje eu sou expert em transtornos da aprendizagem, né? Agora, nas outras coisas, eu optei por não trabalhar. E se você é psicopedagogo, ou fonoaudiólogo, ou psicólogo e quer se aprofundar na dislexia, é só estudar, gente, não tem problema nenhum. Eu acho que é uma área que precisa de profissionais capacitados, né? Então, gente, o curso Além da Dislexia vai te capacitar para, desde o primeiro momento, atender de uma forma assertiva essa família. O que a gente não pode é fingir que sabe o que está fazendo. E também existem as supervisões, né, pessoal? Então, eu tenho muitos profissionais que me procuram para discutir caso quando fica em dúvida num diagnóstico, né? E eu dou supervisão e eu acho isso extremamente válido, porque a pessoa está com dúvida, ela procura alguém que tem um pouco mais de experiência, né? Vamos lá, Marília, uma criança nasceu surda. Gente, eu sei responder isso porque eu fiz especialização em deficiência auditiva também, tá? Ela nasceu surda, fez implante coclear, tem uma audição perfeita, foi fechado o diagnóstico de TDAH. Realiza troca surda sonora na escrita. Então, pessoal, quando a gente fala, como eu disse para vocês, TDAH é um diagnóstico da psicóloga com uma avaliação neuropsicológica para levantar a hipótese diagnóstica. Como você entrou aí na área da fono, que é a deficiência auditiva, né? O que acontece? Para a gente fechar um diagnóstico de dislexia, o que eu preciso? Descartar, porque é um diagnóstico de exclusão. Para eu falar que a criança é disléxica, ela não pode ter outras coisas, gente. Eu não posso, por exemplo, falar que uma criança que tem uma deficiência intelectual moderada tem dislexia. Porque as causas das trocas dela na leitura e na escrita podem ser justificadas pelo déficit cognitivo. Entenderam? Então, pessoal, eu preciso descartar. Nesse caso, uma criança, gente, que faz uso de implante coclear e troca surdo e sonoro, mesmo usando implante coclear, a criança sempre vai ter dificuldade de discriminar PB, TD, FV, porque são como que eu vou dizer? Estou tentando usar uma linguagem, né? A intensidade de fala que eu uso para diferenciar um F de um V, por exemplo, se eu falo assim, faca ou vaca, uma criança que tem uma perda auditiva, mesmo que com implante coclear, é muito difícil ela pegar a diferença do som do F e do V, que é apenas eu ligar o meu motorzinho na hora que eu faço porque visualmente eu faço exatamente a mesma articulação com a minha boca. Por exemplo, ó, eu vou falar para vocês sem fazer o som, ó. Vocês não sabem se eu falei faca ou vaca, porque é igual. A mesma coisa, pato, bato, cato, gato, que são os pares mínimos que a gente chama, tá?
Ai, que linda, Carla. Ai, que linda, a mãe da minha pacientinha assistindo. Eu tenho muito carinho por todos os meus pacientes, gente. Eu falo que a gente é como se fossem filhos e a gente comemora junto a cada vitória, a cada progresso, né? É muito gostoso ver esse crescimento e comemorar isso junto com a família, né? Gente, mas vamos ver mais perguntinhas aqui. Já respondemos essa. Além da dificuldade na leitura e na escrita, a dislexia pode influenciar o raciocínio lógico? Quando eu tenho uma descalculia, sim. E eu preciso tomar muito cuidado quando eu dou um problema matemática, né, para a criança resolver. Por quê, gente? Eu tenho que ver se ela tem dificuldade em fazer a conta, resolver a conta, ou se ela não compreendeu o enunciado e por isso que ela não faz. Aí está a importância, gente, de na avaliação eu dar para a criança contas isoladas, sem enunciado, ok? Porque se eu coloco um enunciado, pode ser que ele seja a minha barreira para a criança não resolver. Eu preciso entender isso, tá? Na escola em que trabalho, tem um aluno que escreve de trás para frente, está no segundo ano, não reconhece as letras do alfabeto, pode ser dislexia. Ó, gente, na verdade, é a rotação no eixo direita-esquerda, que a gente chama isso que você falou, cientificamente falando, mas de uma forma mais comum, é chamada de escrita espelhada, né, pedagogicamente falando, e não é comum, realmente é uma alteração aí na lateralidade, né, na orientação espacial, é importante sim fazer uma avaliação, tá? Você faz atendimento à distância? Gente, eu faço avaliações online, tá? À distância, faço para o Brasil inteiro, porque não tem especialistas em muitos estados mais distantes. Então, eu faço avaliação, emito a hipótese diagnóstica, dou o laudo técnico com as adaptações curriculares indicadas, mas atendimento clínico eu não faço, porque realmente na minha forma de ver, nesse momento, eu gosto de estar com a criança. Para mim é uma relação ali construída. Eu preciso sentir a criança, pegar a mãozinha dela, tá? Eu preciso disso, mas o atendimento online, ele é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Devem ter profissionais que fazem, tá? É minha opção não fazer nesse momento. Meu filho tem dificuldade apenas na leitura e suspeita TDAH hiperativo. Tá em acompanhamento, não levanta suspeita de dislexia. Ele devo investigar? Se ele tiver uma dificuldade na aprendizagem, deve investigar. Uma fonoaudióloga especializada precisa fazer avaliação, tá? Agora, se ele não tiver uma dificuldade significativa, pode ser o TDAH. Uma outra coisa, gente, o TDAH é muito confundido com a dislexia visual, porque as manifestações, as características são muito parecidas, tá? A desatenção, no caso, né? Meu filho lê sílabas simples e não lê complexas. Gente, coloquem para mim a idade da criança, o ano, tá bom? A gente espera, pessoal, vou dar uma geral aqui, tá? Esse negócio de cada um tem o seu tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala e lembrar que a pandemia, gente, não justifica tudo. Pessoal, todas as dúvidas que vocês têm está no curso. Clique no link da bio, tem até discussão de caso, dá uma olhada nos módulos. A gente tem desde pais, mães fazendo, até médicos, psiquiatras, neuropediatras. Vale a pena vocês darem uma olhada no que tem. 7 anos e não lê sílaba complexa. Precisava estar lendo, né? Ela deve estar no segundo aninho. E assim, gente, crianças no segundo ano, vamos supor que agora, né? Maio no segundo ano, precisam estar lendo sílabas complexas, palavrinhas de sílabas regulares, né? E pensar, gente, o mais importante de tudo é que é tudo um progresso. Eu preciso que a criança esteja constantemente em desenvolvimento, né? Esse é o ponto que eu tenho que me atentar, né? Porque quando eu falo assim, a criança não tá escrevendo, mas ela tá muito melhor do que no ano passado, do que há 2 meses, do que há 1 mês. Ela tem que estar o tempo inteiro melhorando, né? Ela tá aprendendo, ela tá na escola. E o período de alfabetização, ele é muito rápido, gente. Tanto que tem crianças que no primeiro aninho aprendem alfabeto, o nome, as sílabas regulares, as complexas, isso em 2 meses, né? Elas são umas esponjinhas, elas absorvem muito rápido. Então, se vocês perceberem que tá havendo uma barreira, que a criança está com muita dificuldade em ler pra, brá, for, fós, pós, né? Que são as sílabas mais complexas, o LH, o NH, o R e o L no grupo consonantal, né? O fonte, forte, né? Que são as sílabas com 3 letras, tá?
ela já precisa levantar hipóteses. Mesmo que ela trocar de vez em quando, isso precisa ser progressivo. É óbvio que uma criança no terceiro ano que troca C cedilha por S, X por CH, isso é diferente, gente. Isso é questão de formar memória visual, né? Agora, se ela troca, ela vai escrever janela, escreve chanela com CH ou X, ela tá trocando por sonoridade. Então, a causa é diferente, a origem dessa troca, o que passa na cabecinha dela na hora de fazer esse ditado, de escrever essa palavra, é diferente, tá? Então, eu preciso procurar ajuda. Dificuldade na leitura e na escrita. Conta pra gente como que é a escrita dela. E como que é essa leitura, gente? A leitura silabada. Essa leitura dele é com compreensão? Então, se ele lê, mesmo que for num primeiro aninho, gente, ele leu uma frase, ele consegue te contar o que ele leu, né? Aí a gente passa ali pro segundo aninho. Leu uma historinha muito curta, 3 frases. Aí você pergunta para ele de quem que é essa história, sobre o que era essa história, do que ele lembra, né? Porque se estiver demandando um esforço muito grande para ele decodificar, fazer a relação letra-som, né? Vai faltar memória para ele compreender, tá? Pessoal, então o que eu queria pedir para vocês, né? Clique no link da bio, dá uma olhadinha no curso Além da Dislexia, as inscrições vão só até o dia 7 de maio, ajudem a divulgar, passem para os professores dos seus filhos, para os terapeutas, para as escolas, para as prefeituras, tá bom? Se vocês ainda não baixaram o livrinho Mateus no Mundo da Dislexia, nem comecei a falar da lei ainda, mas eu vou falar porque acho que é a parte mais importante, né? Já falamos isso também. O disléxico pode repetir de ano? Essa pergunta é muito interessante. O que vocês acham, gente? Coloca aí enquanto eu tomo uma água aqui. Tá, então meu filho com 6 anos no primeiro ano ainda não está lendo nada, apenas casa e bola. Vamos lá, gente, casa e bola. Essas palavras ele pode estar lendo porque são palavras que se repetem muitas vezes, gente. Nós temos uma questão que é chamada memória visual, a memória por input visual. O que quer dizer isso? Eu vejo tantas vezes aquela palavra, a palavra inteira, que batendo o olho, isso tem um vídeo do template no meu canal. Batendo o olho naquela palavrinha, eu já sei o que significa. Então, eu não preciso... Eu tô usando uma rota que é chamada lexical. Ela é visual. Eu olho a palavra e sei o que significa. Isso acontece quando a gente vê muitas vezes a mesma palavra. Então, nós adultos, se a gente olhar a palavra elefante, você não vai ficar lendo elefante, não é? Agora, se eu escrever para vocês vectoeletronistagmografia, uma palavra que vocês provavelmente nunca viram ou viram muito pouco. Vocês não vão olhar para mim e falar, é vectoeletronistagmografia. Vocês vão ler letra por letra. Vocês vão caminhar letra por letra, né? E nesse processo eu estou usando a minha rota fonológica. Eu preciso fazer a relação da letra com o som o tempo inteiro. Então, quando uma criança está começando a alfabetização, ela não tem memória visual de todas as palavras, porque ela nunca se atentou a isso. Casa e bola, ela já pode ter formado. Então, procura passar para ela palavras que usam o bo, por exemplo, bolo, lobo, em ordens invertidas, para ver se ela vai bater o olho ali e te falar bola do mesmo jeito. Tá bom? Tenta fazer isso, Keila, depois você conta pra nós. Bobo, boba, porque se ela estiver conseguindo ler as sílabas separadamente, ela vai conseguir te decodificar essas palavras novas formadas com a mesma sílaba. Agora, se ela decorou essa palavra, ela vai falar a mesma palavra de novo pra você, mesmo que tiver outra escrita, por conta do formato parecido, ok? Gente, vou falar da lei, senão a gente não vai terminar hoje, ó. Vamos lá, Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, que é importantíssima, né? Dispõe sobre o acompanhamento integral de educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos da aprendizagem. Vai lá, Keila, eu quero que você tenta, depois você manda pra mim, tá? No privado, no Instagram, que eu fico curiosa, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem me dar dicas do que eu gravo vídeo, o que vocês estão precisando, eu agradeço as dicas, né? Porque às vezes eu não tenho ideias, tá? Pede pra mim, eu ensino a fazer, eu dou uma dica de como você pode trabalhar com seu filho, eu coloco lá no canal, tá bom? Pode pedir, gente, que eu faço. Então, o que acontece, gente? Eu resumi muito aqui, né? O artigo 1º dessa lei, 14.254, que já deveria estar funcionando
em todas as escolas do Brasil, inclusive se você é pai ou mãe, seu filho não está tendo adaptação curricular que é indicada, ele tem diagnóstico, tem indicação por um profissional e a escola não faz. Obviamente, né, gente? Boa noite, pessoal, para quem tá entrando, sejam muito bem-vindos. Convido todos a curtir e se inscrever no nosso canal Foca na Fono lá no YouTube. Corre lá, pessoal, Foca na Fono. Então, se vocês têm uma escola que ainda não providenciou as adaptações curriculares, é claro, gente, que nada como uma boa conversa, né? Vocês têm que procurar a escola, levar o relatório, explicar as necessidades da criança, dizer que vocês precisam de ajuda, de uma parceria, levem a lei que não custa nada, mostre para a escola, às vezes a escola não conhece a lei, tá? E aí você vai falar para a escola, né? Olha, o meu filho tá em tratamento, ele teve a hipótese de diagnóstico de TDAH, de dislexia, a fono, a psicopedagoga, pediu para a escola ajudar fazendo esses ajustes. Ela me disse que isso é lei. Eu trouxe a lei para a gente ler junto, né? Fala assim para a escola. A gente tem que tentar uma parceria, afinal de contas, é lá que eles ficam 5 horas por dia, né, gente? Nada como uma boa conversa, né? E provavelmente eles ainda vão ficar muitos anos, tá? Mas, infelizmente, muitos pais chegam falando que já tiveram várias conversas, já discutiram, já brigaram na escola e a escola não faz nada, não muda. Aí eles chegam com as provas, mesmo com as indicações. Muitas escolas entram em contato, eu falo como que é, eu explico, né? Mesmo assim, e a gente tem escolas que realmente não se propõem a fazer, né, pessoal? Que é muito triste. Mas, então, para esses casos que a escola não quer saber, às vezes até uma escola pública, né, nem sei o que é mais difícil, se é na pública ou na privada, porque tudo isso depende muito, né? Mas, aí, pessoal, o que a gente tem que fazer, né? Muita gente me pergunta isso, tá? Então, cabe sim uma denúncia para o Ministério Público. Se você faz uma denúncia de que o seu filho tem indicação, tem diagnóstico, precisa de adaptações curriculares e a escola não quer oferecer, se recusou. Se for uma escola pública, com certeza o Ministério Público vai advertir a prefeitura e se eles não providenciarem os ajustes, vão ter que pagar uma multa de, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil por dia se não tomarem uma providência, tá? Eu tenho muitas prefeituras que me procuram para eu dar cursos de formação. E uma coisa que está acontecendo muito legal, eu estou dando palestras online nos horários de estudo em conjunto, nos HTPs ou nos ECs das prefeituras. A gente entra online, então todos os professores estão lá e a gente faz um bate-papo. Eu nem apresento slides, muitas vezes a gente fica tirando dúvidas, igual a gente está fazendo aqui. É um momento informal onde eles trazem as dificuldades deles e eu explico, falo da lei, falo o que é papel da escola, igual a gente fez aqui, ok? Essa live vai ficar disponível no meu Instagram, vocês podem pedir para as professoras dos seus filhos olharem, entrarem, diretoras, secretárias da educação, tá? Estou à disposição, se alguém quiser curso, eu dei a última live antes de ontem, 4 prefeituras entraram em contato comigo em 2 dias, gente, então eu vou dar formação em 4 prefeituras do interior de São Paulo, tá? Fiquem à vontade para passar o meu nome do Instagram. Pessoal, entre em contato, eu dou o meu celular e a gente combina, tá? A gente tem que fazer esse movimento, né? Para informar, compartilhar. Para vocês que estão chegando agora, gente, se você ainda não baixou o e-book Mateus no Mundo da Dislexia, é gratuito. Esse livrinho aqui físico, ele também vende, ó, se alguém quiser, é na Uiclep. Tá? A Uiclep é um livrinho do Mateus no Mundo da Dislexia. Eu tenho muitos pacientinhos que os pais compram, tá? Mas o e-book ele é igualzinho, é gratuito, já teve mais de 9 mil downloads. Se vocês quiserem baixar, corre lá, é só colocar no Google. Inscrevam-se no meu canal, Foca na Fono no YouTube, divulguem, me ajudem a conseguir mais seguidores para a gente poder trabalhar esse conteúdo e compartilhar esse conhecimento, essas dicas para mais pessoas. Vamos lá, gente. Então, eu vou ler o artigo 1, parcialmente, aqui da Lei 14.254. Boa noite para quem está chegando agora. Continue aí, que agora que a nossa conversa vai esquentar aqui, hein, gente? O poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral. O que consiste o acompanhamento integral? Identificação precoce. Como que eu faço uma identificação precoce na escola? O professor precisa entender os sinais de risco para dislexia.
No curso Além da Dislexia, que está aí na minha bio, nós temos uma aula só sobre sinais de risco na educação infantil e outra sobre sinais de risco no ensino fundamental, gente. E tem os protocolos para o professor verificar o 72 habilidades que a gente conversou nas lives anteriores. Se você buscar no meu Instagram, você vai achar. Nós discutimos o meu protocolo elaborado no meu doutorado. Agora, no pós-doutorado, eu estou validando esse protocolo, que foi justamente com professores do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, mostrando, direcionando o olhar deles para os sinais de risco para dislexia, tá bom? Então, pessoal, espalhem tudo isso que eu tô passando para vocês, porque quanto mais gente tiver acesso, melhor. Identificação precoce, encaminhamento para o diagnóstico, apoio educacional na rede de ensino, apoio terapêutico na rede de saúde. Gente, quando essa lei realmente começar a entrar em vigor e funcionar, vai faltar profissional qualificado. O curso Além da Dislexia, ele partiu justamente, eu comecei a gravá-lo a partir do momento que essa lei entrou em vigor, foi assinada. Porque, gente, é um curso que pode ser acessado de qualquer lugar do país. Você tem 1 ano de acesso na Hotmart para fazer. Ele discute tudo sobre dislexia, identificação, anamnese, legislação, tanto a parte clínica como a educacional. Você vai ser um profissional completo e quando as prefeituras abrirem concurso para contratar profissionais qualificados, gente, não existe no mercado, não existe, é muito pouco. Então essa demanda vai chover necessidade de professor, fono, psicopedagogo ser especializado em transtornos da aprendizagem, ok? Então fica a dica aí para vocês, ó. Artigo 2. As escolas da educação básica da rede pública e privada, muita gente me pergunta, pessoal, se a escola particular também tem que fazer. Gente, a lei é para todo mundo, é para escola pública e particular, tá bom? Então tem que funcionar nas duas. Eles têm que garantir o cuidado e a proteção ao educando, garantindo seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. O que eu vou pontuar aqui, gente? Uma criança com TDAH e dislexia que não tem as adaptações curriculares não tem a possibilidade de tirar a nota 10 numa prova, igual qualquer outro amigo tem. Isso vai causar um prejuízo na sua autoestima, isso vai desmotivá-lo, vai causar uma fuga aos estudos, ele não vai querer mais fazer tarefa em casa, vai ser aquela criança que chora, que faz birra. Também te amo, filho. Que chora, que faz birra, que briga com os pais, que dá trabalho. Muitas vezes, gente, os pais que não conhecem os sinais da dislexia podem achar que aquela criança é preguiçosa, não tem boa vontade, não quer fazer. E para essa criança, gente, que está do lado de lá, numa condição que tem um prejuízo no neurodesenvolvimento, que é um quadro de dislexia, ele vai se frustrar porque ele não vai conseguir corresponder à expectativa dos pais, gente. Quando essa criança percebe que por mais que ele se esforce, ele não consegue e que os pais cobram dele, a gente abala ali a estrutura, pessoal, abala. Por quê? Ele não vai mais querer que os pais cuidem dele, que os pais acompanhem ele na tarefa, tá? Vou ligar minha luz aqui que por algum motivo ficou escuro. Então, pessoal, eu preciso que a escola entenda esses sinais até para ajudar os pais e explicar, olha, tem alguma coisa acontecendo. E os professores sabem, gente, eles conseguem perceber Sim, alguns professores têm essa fala, eu sei, gente. Eles percebem crianças que tem um atraso, mas é uma dificuldade, vai passar. Qual que é a diferença da dificuldade do transtorno, né? Nós já falamos isso outro dia, mas vou falar rapidamente. A dificuldade, ela passa, pessoal. Ela é passageira, né? Ela acontece por uma questão de fora, extrínseca ao indivíduo. Então, é por um problema na família, é pela morte de alguém, é pela mudança de cidade, é uma questão ambiental, educacional, que a criança não se ajustou, né? A metodologia de determinada escola, não consegue estudar no período da manhã, não tem amigos naquela sala. Então, os problemas são externos. Isso pode gerar uma dificuldade na criança. Quando eu falo em transtorno da aprendizagem, gente, dislexia, TDAH, é uma coisa que está
com o indivíduo, não depende dele, né? Não é porque ele quer, não é falta de esforço, gente. Não é falta de esforço, né? E é óbvio, os pais não são obrigados a saberem, né? Eu já recebi várias famílias que chegam para mim com a queixa de que a criança é preguiçosa, né? E aí eu tomo muito cuidado desde esse primeiro momento, sem conhecer a criança ainda, nessa fala, baseada nessa fala que os pais me trazem, na anamnese, de que o filho é preguiçoso, não quer saber de nada e não aprende, eu já sou muito cuidadosa e falo, vocês sabem o que é dislexia, o que é TDAH, né? Apresento para eles, eu falo, vocês já pararam para pensar que em algum momento a criança pode estar dando o máximo dela e ainda assim não conseguindo, né? Então eu faço ali mesmo uma reflexão, gente, com a família, porque muitas vezes eles não pararam para pensar, né? E eu tento junto com eles mostrar, antes de conhecer a criança, de que ele pode sim ter um transtorno, tá? Pessoal, boa noite para quem tá entrando agora. Peço para vocês se inscreverem no meu canal Foca na Fono lá no YouTube. Cliquem no link do Instagram, desculpa, que até o dia 7 de maio tá acabando, hein, pessoal? Nós já somos em mais de 130 alunos. Inscrições abertas para o curso Além da Dislexia, 1 ano na Hotmart, você pode fazer no seu tempo de acesso ali, conforme a sua disponibilidade, são 12 módulos, mais de 30 videoaulas, e uma vez por mês a gente vai estar junto, no bate-papo ao vivo, tá? Então, se você se inscrever hoje no curso, a semana que vem a gente já tem bate-papo com várias turmas, então de segunda a sexta estaremos em bate-papo com o pessoal do Além da Dislexia, são divididos em alguns grupos. Nos bate-papos a gente pode discutir os casos, podemos dar orientação, podemos fazer o que vocês quiserem. E é muito legal porque o pessoal se conhece de diferentes regiões do país. Então clique no link da bio, conheça os módulos, aproveita e se inscrevam, porque segunda-feira já não vai ter mais vaga, tá? Vamos continuando aqui a lei, gente. Então, educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade da forma mais precoce possível. O que é isso, gente? De novo, identificação precoce. Posso encaminhar uma criança quando para fono? Essa é uma pergunta que alguém me mandou aqui, né? Com que idade eu devo procurar fono? Ou psicopedagogo, um especialista em dislexia, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que nesse primeiro momento, independe se é psicólogo, fono, psicopedagogo, tem que ser alguém que saiba o que está fazendo, como a gente já conversou, né? Então, quando que eu preciso encaminhar uma criança? Quando que eu preciso procurar como pai, como mãe? Meu filho tá com uma dificuldade na escola, mas ele ainda tá no primeiro ano, a escola diz que é normal. Ah, ele tá no segundo ano, a escola diz que é culpa da pandemia. Gente, deu culpar a pandemia. Chega, acabou, né? Se a criança tá com uma dificuldade de aprendizagem, ela não tá carregando isso desde a época da pandemia. Faz 1 ano e meio, 2 anos que ela já tá no ensino presencial, tá? Ela tá sendo estimulada. É lógico que ela pode ter algumas dificuldades, tá? Mas a gente precisa se atentar a isso. Não dá para ficar culpando a pandemia por tudo. A gente precisa de um olhar especializado, pessoal. E eu vou contar uma coisa para vocês, que a pandemia ajudou os pais que tiveram que acompanhar de perto essas crianças durante o ensino online, né? Porque a gente não sabia o que fazer, a gente tinha que ajudar o nosso filho, né? Às vezes até fazer por ele, né? Nesse momento que os pais precisaram sentar com os filhos, muitos deles que perceberam o rombo que eles tinham na aprendizagem, gente. Crianças de 3º ano que não liam e não escreviam. Eu vou contar para vocês que no meio da pandemia, a minha clínica eu não tinha mais horário, pessoal, de tanto paciente que chegava para avaliação e depois ficava para intervenção. Por quê, pessoal? Era um atraso. É óbvio que no momento da pandemia é muito mais delicado a gente fechar um diagnóstico, porque durante ela a gente teve várias questões, inclusive emocionais, envolvidas. Todos nós, né? Família, criança, terapeuta, escola, a gente não sabia se o mundo ia acabar, né? Não sabia o que ia acontecer, tá? Mas hoje eu consigo ter um olhar na minha avaliação muito claro se o que a criança está apresentando é decorrente de uma falta de estímulo ou se é uma questão orgânica, tá? Pessoal, vou dar uma dica. Para você que está entrando aí, clique no link da minha bio.
Para conhecer um pouquinho melhor do curso Além da Dislexia, certificação de 40 horas, são 12 módulos, mais de 30 videoaulas e bate-papo mensalmente comigo, você vai se tornar um especialista em transtornos da aprendizagem. E se você puder, se inscreva no canal Foca na Fono, que a gente tem dicas sobre autismo, TDAH, dislexia, aquisição da linguagem oral, tá? E dificuldades de aprendizagem e alfabetização, claro. Então vamos lá, gente, super dica para os pais, profissionais já devem saber disso. A dislexia é genética, né? Quando eu digo que a criança nasce com ela é porque ela é genética. Então, necessariamente, eu tenho alguém na família que teve dificuldade escolar, pessoal. O que acontece? A dislexia não era diagnosticada até 20 anos atrás, isso não era diagnosticado. Se hoje a gente recebe adolescentes com 16 anos chegando para um diagnóstico, né? Imagina um tempo atrás. Então, eu tenho, isso já aconteceu, pessoal, olha, mais de 10 vezes na minha clínica, muitos pais que se descobrem disléxicos no momento que o filho está sendo avaliado. Por quê? Na hora que eu vou dar a devolutiva, eu começo a explicar o que a criança apresentou, as dificuldades que eu observei, o que eu vou fazer no meu plano terapêutico para intervir, para estimular, quais são as adaptações curriculares necessárias, né? O pai fala, mas eu era exatamente assim. E aí, a gente ouve as histórias. Eu repeti 3 anos, eu nunca consegui tirar nota da média, a escola me passava mesmo quando eu não sabia. E aí, as histórias, gente, elas são sempre as mesmas, elas se repetem. Então, as pessoas, muitas vezes, não têm um diagnóstico, mas são disléxicas ou são TDAH, tá bom? E muitas vezes também essa questão veio dos avós, que às vezes nem chegaram no ensino médio. Então, como é que a gente vai perceber uma dificuldade tamanha, né, na aprendizagem se aquilo nem era cobrado, nem era importante naquele contexto daquele momento, tá bom? Boa noite, pessoal, para todo mundo que está chegando. Estamos aqui na nossa última live pré-lançamento do curso Além da Dislexia, que está com as inscrições abertas somente até domingo, dia 7 de maio. Corre lá no link da bio, dá uma espiada, dá uma olhada, divulgue para sua escola, para o professor dos seus filhos. Se você é terapeuta, vale a pena você entender o que vai ser abordado nesse curso. 1 hora de acesso durante 1 ano, ou 1 hora, 1 ano de acesso na plataforma Hotmart, desculpa. E todo mês bate-papo ao vivo comigo. Então, vai lá, pessoal, vale a pena. A gente discute desde avaliação, diagnóstico, anamnese, discussão de caso, inclusão escolar, adaptação curricular, sinais de risco para dislexia, legislação, CID, DSM-5, protocolos de avaliação. É um curso completo para você que quer atender o seu paciente, o seu aluno com qualidade e já dentro das regulamentações legais. Vamos lá para o próximo, senão a gente não acaba hoje. Gente, já falei mais de 1 hora aqui, ó. Prometi que hoje eu ia ser mais rápida, mas não adianta, eu não consigo. E vamos ver se a gente marca mais umas lives aí, né? Eu percebi que o pessoal costuma entrar mais tarde, umas 8h30. Vamos tentar. Vai lá, pessoal, enquanto eu me acho aqui na lei, clica no link da bio, dá uma olhada. Se você ainda não baixou o e-book Mateus no Mundo da Dislexia, corre lá, é gratuito. Escreve no Google Marília Seno, Mateus no Mundo da Dislexia. São mais de 9.000 downloads em 12 países. Gente, vamos lá. Nesse artigo 4º, necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas, olha isso, gente, pelos profissionais da rede de ensino em parceria com a rede de saúde. O que está acontecendo até agora dessa lei, gente? Até onde eu sei, nada, tá, pessoal? Algumas prefeituras, e não são muitas, têm sim se movimentado, buscado cursos de formações e algumas, como a gente já até viu uma colega falando aqui, estão inclusive incluindo os alunos com TDAH e dislexia na lei municipal para acolhê-los na sala do AEE. Isso pode ser feito? Isso pode ser feito. A gente pode orientar, mostrar como dá para fazer. É fácil de fazer, desde que a gente consiga o diagnóstico correto dessa criança. Isso é muito tranquilamente feito, tá, pessoal? Trabalhei 21 anos na Secretaria Municipal da Educação de Marília, pedi minha exoneração no ano passado. Hoje eu coordeno um centro de atendimento da Unimed de Marília com mais de 140 crianças com TEA, né? Além do meu atendimento clínico, dou aula no CBI of Miami, dou cursos, dou palestra, dou assessoria, estou no pós-doutorado. Então, assim, gente, se você acabou de entrar, vale a pena, corre lá.
Clica no link da bio, conheça o nosso curso, né? E se for bom para você, se você trabalhar na área da educação ou da saúde, atender crianças com transtorno específico da aprendizagem, vale a pena você se inscrever no curso, tá? Só até domingo, gente. Continuando, artigo 5º. O sistema, estamos falando aqui, para quem entrou agora, pessoal, da Lei 14.254, que garante o atendimento integral às crianças com TDAH e dislexia, tá? Essa lei entrou em vigor 30 de novembro de 2021 e eu vim aqui para ajudar vocês, pai, mãe, professores, profissionais, a fazerem as indicações corretamente e a cobrarem das escolas essas questões, esses ajustes. Porque, gente, deixei esse recado em todas as lives. Inclusão, para mim, é dar a oportunidade do aluno tirar nota 10. Se eu não dou essa oportunidade para a criança, ele não está sendo incluído no sistema, tá? O que acontece, gente? Um disléxico, se eu descontar nota dele por trocas na escrita, ele vai tirar 10 algum dia, gente? Não vai. Não vai, porque as trocas na escrita são características da dislexia. Está nele. É a mesma coisa, eu vou falar de um jeito para vocês conseguirem visualizar isso muito facilmente. É a mesma coisa de eu falar para uma criança cadeirante que ela não vai tirar 10 porque ela não consegue apostar uma corrida. Gente, então eu preciso considerar as necessidades de cada criança, ajustar o meu currículo, o meu plano de ensino para essa criança, para possibilitar que ela tire uma nota 10, mesmo com trocas de letras, tá bom? É claro que eu vou orientar a criança, né? Ah, Samantha, TDAH, amor de mãe, bem-vinda. A Samantha tá no nosso curso também. Então, gente, isso é fato. Eu preciso cobrar da escola e a escola precisa devolver isso para nós, né? E se você entrou agora na live, ela vai ficar disponível lá no Instagram, tá bom? Clica lá no link da bio, conheça nosso curso e a gente tá acabando aqui, ó. Então, aqui eu falei que os sistemas de ensino devem garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação. Gente, obviamente vocês sabem o que é o Fundeb, né? É um fundo que recolhe, destina uma verba especificamente para as escolas utilizarem com a formação e capacitação da equipe docente. Essa verba, gente, não pode ser usada com mais nada. Não pode. Então, se você trabalha na educação, na prefeitura, peçam esse curso, pessoal. Eu tenho um monte de alunos que a prefeitura que paga, tá? O Fundeb, ele tem recurso e é para isso, ok? Então, se você acha que essa formação vai te ajudar, vai ajudar a sua prefeitura, tem uma cidade que comprou mais de 30 cursos para os gestores, tem uma outra que comprou para os professores de AEE, uma outra para professor de primeiro e segundo ano, cada um usa ali uma estratégia que quer e o curso tá lá, gente, é online. Falei para vocês que eu dei uma live terça-feira, 4 prefeituras já entraram em contato comigo para eu fazer online durante o HTPC, os ECs, uma palestra sobre dislexia. Então, vocês veem como é fácil. É ligar o Data Show, baixar a internet, a gente conversa ao vivo, vocês postam as perguntas, eu respondo, a gente faz uma troca, ok? O que a gente não pode fazer é fingir que a lei não existe, né, pessoal? Ó, estamos hoje na nossa última live do pré-lançamento do curso Além da Dislexia. As inscrições vão até o dia 7 de maio. O link tá na bio. Se você trabalha com dificuldades de aprendizagem, não pode deixar de fazer, pessoal. Eu convido vocês a conhecerem o meu canal no YouTube Foca na Fono. Muitas dicas sobre desenvolvimento infantil. Se você é pai, mãe, tio, tia, vovó, professor, fono, psicólogo, vocês perceberam que eu falo demais, né? Mas corre lá, se inscreva no canal, ajude a divulgar, ok? E eu vou terminando a nossa live por aqui, porque faz simplesmente 1h08 que eu não paro de falar, né? Vocês devem estar cansados de me ouvir. E eu queria agradecer muito esses 4 dias. Eu vi que tem um pessoal aí que assistiu a live os 4 dias. Pessoal, muito obrigada. Vamos ver se eu consigo me organizar para a gente entrar em outros momentos, talvez dando umas dicas de estratégia, de alfabetização para os pais, conversando um pouquinho ou simplesmente para responder as dúvidas de vocês, né?
O curso Além da Dislexia, gente, que chama, tá? Esse que eu indiquei ali, que tá na minha bio, é o Além da Dislexia. Eu não conheço esse curso Panlexia, tá? Não sei se é indicado, não sei opinar, ok? Pessoal, agradeço de coração. Um beijo para vocês, boa noite. Essa live ficará gravada, tanto disponível no Instagram como no Foca na Fono. Obrigada mais uma vez e até a próxima.